temperamento controlado pelo espírito. Temperamento. O temperamento é a combinação de características congênitas que subconscientemente afetam o procedimento do indivíduo. Essas características são coordenadas geneticamente com base na nacionalidade, raça, sexo e outros fatores hereditários. Essas características são transmitidas pelos genes. Alguns psicólogos chegam a insinuar que herdamos mais genes dos nossos avós do que dos nossos pais. Essa seria a causa de algumas crianças se parecerem mais com os avós do que com os genitores. A formação das características do temperamento é tão imprevisível quanto a cor dos olhos, dos cabelos ou a dimensão do corpo. Caráter. O caráter é o verdadeiro eu. A Bíblia se refere a ele como a essência secreta do coração. É o resultado do temperamento natural, burilado pela disciplina e educação recebidas na infância, pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações. É, algumas vezes, denominado a alma do homem, que é composta de cérebro, emoções e vontade. Personalidade. A personalidade é o semblante externo de nós mesmos, que pode ser ou não igual ao nosso caráter, dependendo de quão autênticos sejamos. Frequentemente, a personalidade é uma fachada agradável para um caráter desprezível ou medíocre. Muitas pessoas hoje em dia representam um papel baseando a sua atuação naquilo que presumem que um indivíduo deva ser, e não no que elas realmente são. Esta é a fórmula para o caos mental e espiritual. É causada pela obediência à norma humana de conduta aceitável. A Bíblia diz: o homem olha a aparência externa e Deus olha o coração. E as fontes da vida têm origem no coração. A área para mudar-se de procedimento está dentro do indivíduo e não fora dele. Em resumo, o temperamento é a combinação de características com as quais nascemos. O caráter é o nosso temperamento civilizado e a personalidade é o rosto que mostramos ao próximo. Uma vez que as características são geneticamente provenientes dos nossos pais e, portanto, imprevisíveis, deve-se observar alguns fatores que influenciam o temperamento. A nacionalidade e a raça certamente têm parte preponderante no temperamento herdado pelo indivíduo. Usamos expressões como uma nacionalidade excitável, uma nacionalidade diligente, uma nacionalidade fria, para descrever o que parece ser aparente. Quando viajava pelo México como missionário, pude observar diferenças imensas nas tribos que analisei. Os índios zapotacos me impressionaram favoravelmente. Muitas tribos levavam uma vida indolente, descuidada e indiferente, enquanto que os zapotacos eram uma tribo muito trabalhadora e frequentemente de engenhosa capacidade. Em uma das cidades que visitei, dedicavam-se ativamente ao comércio técnico de tecelagem e seu senso de responsabilidade era um contraste chocante com qualquer das observações que pudera fazer nos componentes de outras tribos. A arte era aprendida, mas a adaptabilidade e o desejo de aprender eram tão genuínos em toda a tribo que só poderia ser uma característica herdada. O sexo da pessoa também afetará o seu temperamento, particularmente no campo das emoções. As mulheres são geralmente consideradas mais expansivas emocionalmente do que os homens. Mesmo as mais insensíveis das mulheres choram, às vezes, ao passo que há homens que jamais choram. As características do temperamento, controladas ou não, duram por toda a existência. Entretanto, quanto mais idosos ficamos, tanto mais brandas nossas características, severas e inflexíveis, tendem a tornar-se. O indivíduo aprende que, se tem de viver em paz com o próximo, é preferível incentivar suas forças naturais e refrear suas fraquezas. Muitos conseguem desenvolver o caráter com êxito e melhorar a personalidade, mas relativamente poucos são capazes de mudar o temperamento. Contudo, isso é possível.
como veremos no próximo capítulo.